Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos com a graça de Deus mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, logo depois do jornal, a gente está aqui com um convidado especial, né, para tirar dúvidas e para instigar o nosso raciocínio e a nossa fé. Esse é o objetivo do Vejam Só Entrevista. Hoje recebemos o Dr. Leonardo Girundi. Ele é advogado, membro da Igreja Batista do Povo e, entre várias outras atribuições, ele é o coordenador da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo, que cuida da liberdade religiosa. O nosso objetivo é saber como é que um cristão exerce efetivamente significa de maneira completa, oportuna, boa, racional, correta, né, e eficiente a liberdade religiosa. Paz e graça, doutor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, querido. Prazer, privilégio estar aqui com o senhor, falando desse assunto tão polêmico, importante e caro para esse momento que estamos vivendo. O irmão frequenta a Igreja Batista do Povo, fica onde? Na Batista do Povo, fica ali na rua Domingos de Moraes, número 1100, em Vila Mariana. Um grande abraço aos nossos irmãos lá e amigos da região toda de Vila Mariana. O senhor tem o sotaque mineiro, né? Mineiro de Belzonte, como diz o missionário. O missionário fala assim, você é de Belzonte, filho? Sou de Belzonte. Gosto do pão de queijo, não troco café e gosto daquela terra. Terra boa, uai. Eu também estou morando em Minas, estou gostando. Só que aqui no sul de Minas, né? Então você gosta mais da parte fria de Minas. Ali na Mantiqueira mesmo. Ali é uma delícia. Estou do lado de Monte Verde. Na virada da semana fez -1. Exatamente. Tive o privilégio de estar lá no final de semana passado. Delícia. Terra boa. Muito bom. Como exercer efetivamente a liberdade religiosa? Esse é o assunto do nosso tema de hoje. Se você quiser participar, é só acompanhar a gravação pelo YouTube e mandar a sua pergunta, o seu comentário pelas nossas redes sociais. A gente insere aqui durante a nossa entrevista, né? Você tem dúvidas sobre o que é liberdade religiosa, se tem havido abuso ou não, de parte a parte, enfim, exatamente como se articula essa liberdade. E eu já vou pôr no ar a enquete. Vamos lá. Pelo que sabe, né? Você diria que há liberdade religiosa no Brasil? Nenhum de nós é especialista no seu doutor Girundi e os outros advogados. Então, pelo que a gente sabe, isso aqui não é uma resposta profissional, é uma resposta de percepção. Então, pelo que você percebe, você diria que há liberdade religiosa no Brasil? Primeira resposta, liberdade absoluta. Sim, todo mundo é livre do ponto de vista religioso. Ou não, é uma liberdade parcial, ela não é absoluta. Ou a terceira resposta é tendenciosa. Essa resposta tendenciosa é para captar os votos daqueles que acham alguns grupos têm liberdade de fazer o que bem entendem, outros grupos religiosos não têm a mesma liberdade. Então é uma liberdade tendenciosa, tá bom? Vamos lá. Doutor Leonardo Girundi, primeira pergunta, né, só para a gente derreter o gelo. Quebrar o gelo. Com um fogo lascado. Já veio bronca. Bem mesmo. Vamos lá. Como é que um crente pode ser advogado se crente não pode mentir? Você acredita que essa é uma das perguntas que eu mais ouço? Para todo lado, para toda a faculdade que eu vou. Eu quero dizer que eu sou um advogado crente que não minto. Eu não minto sob hipótese alguma, nem para o cliente e muito menos na justiça. É possível ser advogado sem mentir. E é possível ser eficiente. Eficiente. Porque é muito comum essa pergunta, principalmente para casos na área penal. Os criminalistas enfrentam essa situação muito de frente a frente, né? Perguntando assim, olha, como você vai defender um bandido e falar a verdade? Porque muitas vezes até o bandido tem direito à defesa. E você não precisa mentir, você não precisa falar que ele não fez o que ele fez. Você pode falar por exemplo, das suas atenuantes. Mas, olha, ele é estudado, ele tem residência fixa, ele tem um lar, ele trabalha, e por causa disso ele tem alguns benefícios da lei. Não significa que você vai mentir falando que ele não fez o que fez, né? Eu pergunto isso porque, primeiro, por dever de ofício. E segundo, já alguns advogados aceitaram
não exatamente nessa poltrona, porque ela é nova, né? Mas aqui no programa. E um Sim. deles chegou a dizer o seguinte: não, pera lá, vamos desfazer alguns equívocos. Quem tem que fazer justiça é o juiz ou o corpo de sentença? Eu estou lá para defender o meu cliente. Não, mas na realidade é o criminalista, é o corpo de sentença, ele está falando sobre a parte criminal. Quando a gente entra na faculdade de Direito, as primeiras coisas que aprendemos é o seguinte: a gente não deve perguntar 2 vezes para o cliente o que ele fez. Exatamente porque não cabe ao advogado gerar esse juízo de valor do que o cliente fez ou não fez. Então, o cliente chega com uma história e você defende a história. Isso é muito usual para os criminalistas. Tá? Não é o meu caso, eu não sou criminalista, então é na minha área, e eu acredito que em todas as áreas é possível advogar sem mentir. Tá? E eu faço isso diariamente. Não é fácil, não. Mas, como todas as quaisquer profissões, nós temos as agruras. Tá certo. Bom, vamos lá. Deixando as provocações de lado, né? Vamos lá. O irmão coordena ou pertence a um instituto que eu não conhecia, chamado Fórum Interreligioso. Exatamente. O que é exatamente isso? É interessante o Fórum Interreligioso. Na realidade, não é um instituto, é um conselho do Estado de São Paulo. Né? Igual tem Conselho de Justiça, comissões, várias comissões do Estado. Então, é um órgão do Estado de São Paulo, e esse Conselho do Estado de São Paulo reúne ali advogados e líderes religiosos de várias religiões para tratar da política pública em relação à liberdade religiosa e intolerância religiosa no Estado de São Paulo. Então, toda política pública na área de liberdade religiosa e intolerância religiosa passa por esse conselho, que é nomeado pelo secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Então, é um órgão oficial do Estado de São Paulo. Mas existe um outro órgão também, que é a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, ou é a mesma coisa? São coisas diferentes, são institutos diferentes. A OAB tem várias comissões em temáticas diferentes, e essas temáticas na OAB são de sentido de estudo, de pesquisa e de representação da classe. Né? Então, lá, a Comissão de Liberdade Religiosa reúne ali os profissionais que lidam nesta área e representam a OAB quando se trata desse tema científico. Então, quando fala sobre liberdade religiosa, quem que trata disso na OAB? É esta comissão, que faz o congresso, chama os palestrantes, que determina quais são as obras que serão publicadas, qual será a forma de agir da OAB em relação a esse tema. Então, e congrega ali as denúncias, recebe também as denúncias, efetivamente, e congrega os profissionais da área de liberdade religiosa. Então, uma coisa é o instituto dentro da OAB e outro dentro do Estado. Dentro do Estado, dentro da OAB, todos são advogados. Ah, entendi. Dentro do Estado... No fórum, não. No fórum, não. No fórum reúne ali padres, pais de santo, líderes de várias religiões diferentes, tem uma grande diversidade, né? E membros de reitores de algumas universidades, membros do Ministério Público, juízes. Então, reúne ali pessoas que para tratar da política pública. Aí fala assim, o Estado de São Paulo. Então, como nós estamos tratando a intolerância religiosa? Então, nós estamos, por exemplo, tratando ultimamente, nas últimas reuniões, como que a polícia recebe, como fica lá no boletim de ocorrência, a intolerância religiosa. Nós temos percebido que não chega para a polícia exatamente a medida como intolerância religiosa. Chega muitas vezes como racismo, chega muitas vezes como calúnia, difamação, injúria e outros crimes, porque nós estamos tendo aí uma falta de percepção da intolerância religiosa no aspecto da polícia. Então, como que o Estado, a polícia, vai reagir a isso e como esses casos chegarão na justiça? Mas, doutor, a gente ouve muito falar que o Estado é laico. Então, se o Estado é laico, por que ele tem tanta preocupação, inclusive com despesas, com a questão religiosa? Sim, perfeita pergunta do senhor. Eu já vi alguns programas e sei da inteligência do senhor, mas não imaginava que o senhor era tão perspicaz assim. E é perfeita. Porque um dos grandes problemas que nós temos vivido no Brasil é a questão doutrinária, a questão de entender os conceitos, os princípios. Quando nós entendemos os princípios bíblicos, fica mais fácil de entender o restante. Ou melhor, é difícil entender o restante sem conhecer os princípios. Certo. Né? E é a mesma questão em relação aos conceitos, principalmente na área legal. Estado laico, por exemplo, é algo que está extremamente banalizado, o termo, porque a gente usa isso para todo lado. A gente vê sentenças de juízes falando de um lado em relação a isso, do outro lado também. E até mesmo os advogados que não militam na área não conseguem entender bem o que é isso. O que é o Estado laico? Então, vamos definir o conceito. Estado laico é aquele Estado, né, que não tem uma religião oficial.
Ele não é um Estado ateu. Ele não é... E é isso que tem acontecido no Brasil. Nós estamos vendo algumas sentenças que é quase antirreligiosa. Certo. E são coisas totalmente distintas. Estado laico é o Estado brasileiro não tem uma religião oficial, mas ele defende toda e qualquer religião, até mesmo o direito de não ter nenhuma religião. E nem sempre foi assim. Porque a nossa primeira Constituição, a de 1824, no seu artigo 5º, falava que o Brasil continuaria sendo um país católico. Então, a Constituição de 1824 até 1891, que foi a segunda Constituição, quer dizer, o período imperial todo dessa Constituição, reinou ali um Estado católico. O Brasil era um país católico. Da Constituição de 1891 foi implantado o sistema laico, que significa o seguinte: o Brasil não tem uma religião oficial, mas não significa que nós somos contrários à religião e que o Estado não pode defender a religião e nem mesmo gastar dinheiro com isso. Ao contrário, o Estado tem que investir em relação à cultura e contra a questão de racismo, contra a questão de tolerância, informação. Então, não tem nada de equivocado o Estado gastar dinheiro, investir na cultura de um povo. Porque ele está percebendo, olha, existe ali uma intolerância, que é um crime religioso, uma intolerância religiosa. Nós temos que combater isso. Como que nós vamos combater isso? Com iniciativa cultural, com informação, com cursos, com movimento do Estado em relação a isso, além de defender os seus direitos. Então, o Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial. Mas não é um Estado ateu. Então, eu vou pegar um exemplo de um Estado ateu, a Coreia do Norte. Sim. Se você professar qualquer religião, eu sou zoroastrista. Sim. Você vai ser perseguido igual o cristão. Exatamente, exatamente. Porque lá não é permitida a religião. Sim. Sim, exatamente. É diferente. Então, o Estado laico, ele permite qualquer religião, ele não defende os interesses nenhuma. Sim. Aliás, nem adota nenhuma religião. Nem adota nenhuma. Podemos citar, por exemplo, a Inglaterra, que é um Estado anglicano. Então, a Argentina é católica. A Argentina é católica. Então, tem vários países árabes, por exemplo, que existem uma religião oficial. Tá? Então, não significa... É um modelo, e eu entendo que é o modelo mais democrático. É um modelo que defende a completa liberdade da pessoa escolher ou não ter uma religião. Vamos falar dos aspectos agora mais práticos, né? Sim. É por isso que no país onde o Estado é laico, as instituições religiosas estão isentas de impostos? Não. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na realidade, a isenção de imposto, ou o que nós chamamos de imunidade tributária, a imunidade tributária existe para defender a liberdade religiosa. Por que existe imunidade? Porque imunidade é diferente de isenção, e não vamos entrar nessa discussão complexa, porque é muito destinado só a advogados, mas qual que é a grande questão? Quando o Estado detém em suas mãos o poder de tributar, de impor, porque por isso que é o termo imposto, de imposição, impor um custo àquilo, ele limita a atuação. Certo. Então, eu, como governante, poderia falar assim, olha, para ter esse tipo de religião, eu tenho que pagar X. Então, você dá uma limitação religiosa àquela atuação. Então, por isso, quando temos a imunidade, é uma defesa da liberdade religiosa. Então, a imunidade dos entes religiosos, de todos os entes religiosos, tá? É no sentido da demonstração do Estado, falando assim, olha, eu defendo tanto a liberdade religiosa que eu nem cobro imposto em relação à sua atividade religiosa. Perfeito. E é isso que está sendo discutido aí? Tem várias discussões nesse sentido. E interessante porque cada país também tem o seu Estado, a sua forma de laicidade. A França, por exemplo, é laicismo, é uma forma diferente. O Brasil tem uma forma diferente, interessante que quando você pega o preâmbulo da nossa Constituição, fala sobre a bênção de Deus. Nós, inclusive é até autoritário, né? Quer dizer, ele não pede a bênção, não roga a bênção, ele fala nós com a bênção de Deus, né? Então, mas fala sobre Deus no preâmbulo da Constituição. E mais, lá no artigo 19, quando fala da laicidade, ela fala que é possível a colaboração de objetivo público. Então, o Estado pode, por exemplo, destinar renda ou receita para uma entidade religiosa para fins públicos. Então, isso é uma laicidade colaborativa. É possível a igreja colaborar com o Estado. E isso é algo do sistema brasileiro. Na França, o irmão mencionou a França, de vez em quando a gente vê nos jornais, né, um problema social que está acontecendo muito grande lá por causa do crescimento do islamismo muito forte. E
tanto de imigração quanto de crescimento Sim. vegetativo, né? E a França está tentando impor limites à indumentária das mulheres, né? Sim, sim. Até por questões de segurança, porque Sim. como a roupa esconde muito, né? Sim, sim. Pode servir de disfarce para terroristas e coisas do tipo. Mas a França é um Estado laico também. Lá tem um laicismo. É laicismo. Laicismo. Nós estamos aqui, a laicidade. Nós temos laicidade, eles têm laicismo. É um conceito diferente, limitado, de forma distinta do estilo brasileiro. E esse é um grande problema, porque até os juízes, ao chegarem com esses casos, esses inúmeros casos que estão acontecendo, misturam esses conceitos e tentam separar essa situação. Então, isso nós temos arraigado no nosso país. Essa questão específica, inclusive, de indumentária, nós tivemos um julgamento recentíssimo, tem um mês, no Supremo Tribunal Federal, discutindo a possibilidade das mulheres sobre a indumentária, principalmente a questão islâmica. Por causa, as mulheres, por exemplo, não poderiam tirar carteira de motorista no Brasil, porque elas teriam que tirar foto para a carteira, tirar a vestimenta. E aquilo afronta a sua religião, afronta a sua família, né? Para entrar em prédios públicos, a mulher tinha que retirar aquilo, quer dizer, ela não poderia entrar num prédio público. Então, o Supremo Tribunal, recentíssimo, definiu os limites, né? Que tem que aparecer o queixo, tem que aparecer a testa, de uma forma que dê para fazer uma visualização daquela pessoa, mas que ela tenha liberdade para utilizar aquela vestimenta. Vestimenta é ótimo para sentir liberdade religiosa. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ele muda a sua forma de vestir, ele muda a sua forma de falar, ele frequenta lugares diferentes. Isso é a expressão da liberdade religiosa. Então, é uma outra situação que nós muitas vezes não entendemos. Porque o conceito de liberdade religiosa, muitas vezes a pessoa acha que é prestar culto. E ir à igreja também, mas a expressão corporal da religião faz parte da liberdade religiosa. Então, a vestimenta faz parte da liberdade religiosa. E quando há choque? E que é normal existir choque. Quando há choque, nós temos que entrar na questão do discurso moral, do discurso ético, né? Porque você defender, inclusive temos a discussão, a secretaria nossa, o nosso Ministério de Justiça brasileiro definiu que foi proibido o proselitismo, por exemplo, dentro do presídio. Isso é bem recente. É bem recente, é assustador. Aí você pega, nós temos tanta liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, temos uma pessoa que fala sobre proselitismo na cadeia. Isso é lacismo, isso é França. Isso é França. Então, afeta, porque a liberdade religiosa fala sobre proselitismo. Para você ter liberdade religiosa, você tem que ter o direito de falar sobre a sua religião. E quando você fala, pode existir o choque. Quando há choque, o que deve ser feito? Tem que existir educação. Porque o proselitismo, e aí por isso que é importante o Estado atuar nessa situação, o proselitismo gera esse choque. Porque faz parte da religião você entender que a sua religião é melhor que a outra. Porque senão você não teria escolhido essa. E mais, você entende que essa religião não é só boa para você. Ela é boa para o outro. Isso era amar o próximo. Então faz parte da liberdade religiosa. Você falar para o próximo, olha, a minha religião é melhor para você. Agora, a forma de falar, né? A educação na fala, do jeito de pronunciar, nós temos que melhorar um pouco essa conexão. Mas é possível entender, existir o diálogo sem ter o confronto. Isso é importante. Mas, doutor, essa lei está vigindo? Está vigindo. Está vigindo. Foi feita agora recentemente uma reunião dos deputados da Frente Parlamentar Evangélica exigindo uma interpretação, mas o ministro falou não, que a interpretação foi equivocada, não é exatamente isso. Tal. Que é o que eu falo. Nós começamos nosso bate-papo hoje falando sobre a questão dos princípios e dos conceitos. Proselitismo é defender, é falar da sua religião. E não é um direito? É um direito. Então, se você não pode falar da sua religião, você não pode evangelizar. E aí, se você não pode evangelizar e fazer discípulos. Faz parte de várias religiões o ato de evangelizar. Então, quando você limita um dos atos da religião, você fere completamente o direito à liberdade religiosa. Completamente. Não fere só esse direito, fere todos os direitos. E essa lei não vai cair? Tem tido um debate em relação a isso. É uma resolução. Não é uma lei, é uma resolução. Então, ela pode ser alterada pelo Ministério da Justiça. Foi o ministro da Justiça que implementou. Nós temos tido muitos problemas com as resoluções no Brasil.
né? O segundo escalão tem gerado leis à torta e à direita, talvez porque o Supremo tenha feito, está fazendo a mesma coisa, né? Legisla como quer. Nós temos tido aí recentissimamente a questão do Conselho Federal de Medicina legislando em relação às situações. Eu tenho aqui, quero depois que o irmão aborde. Então, esses pontos das resoluções são importantíssimos. E lembrando que, mesmo sendo resolução, ela pode ser considerada inconstitucional. Porque ela não pode afrontar aquela liberdade que é intrínseca da Constituição. Então, eu entendo que esta resolução do Ministério da Justiça é completamente inconstitucional. Como é também, inclusive movemos uma ação em relação a isso, aquela resolução do Conselho de Psicologia, falando que o psicólogo não pode fazer nenhuma referência à sua religião. Porque nem na sua rede social. Ele teria que ter uma rede social particular, uma privada, outra para profissional. Em alguns aspectos é possível. Eu até entendo qual o objetivo, que é não misturar a religião com a psicologia. Talvez seja esse o objetivo. Mas ele tem que fazer no atendimento, não na vida pessoal. E eu te falo, como que uma mulher psicóloga islâmica vai poder separar isso? A pessoa, ao chegar lá no consultório da pessoa, ela vai olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu sei a sua religião. Não precisa ter Bíblia, não precisa ter nada, porque o evangelho pode não colocar a Bíblia, né? O católico pode não colocar um crucifixo, mas e outras religiões? Então, isso é uma afronta à liberdade religiosa daquele profissional. Mas isso é retaliação por causa da pregação muito intensa dos evangélicos e cristãos em geral. Com certeza. Em relação à postura muito radical que o Conselho assumiu alguns anos atrás de proibir o terapeuta de ajudar quem quer ajuda na questão da sexualidade. Exatamente. Então E tratando desse assunto, o pastor ou o profissional tem liberdade de falar da sua religião e dos conceitos da sua religião, né? Então, aquilo que está na Bíblia, de A a Z, da capa contra a capa, o pastor tem que ter liberdade de tratar. Aí que tá, doutor. Tem muita dúvida, e aliás o senhor está aqui por causa delas mesmo, né? Qual é o limite que o pastor tem na sua exposição? No exercício da sua função pastoral em relação ao rebanho quanto aos aspectos morais, por conta eu não sei exatamente, mas me parece que há alguns anos o Brasil, pelos seus órgãos diretores, determinou quase que uma equiparação de racismo e homofobia. Com homofobia. E aí, como é que fica? Foi a ADO 26. Foi um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é uma ação direta de constitucional por omissão, a ADO 26, que foi julgado isso. São 518 páginas do julgamento. Já tive a oportunidade de ler algumas vezes para tentar entender, mas existem 2 parágrafos bons que separam muito bem a questão da homofobia da liberdade religiosa. E nesses parágrafos dessa ADO 26, que é o julgamento do Supremo Tribunal, onde ele equiparou a homofobia ao racismo, não quis dizer que a homofobia é racismo. Como não tem lei que pune a homofobia, ele será punível como se fosse racismo, mas não está falando que homofobia é racismo. São coisas distintas. O que determina lá nesses 2 parágrafos, que são importantes, fala exatamente que o pastor, o clero, o padre e todos, fala lá inúmeros líderes religiosos, têm total liberdade de tratar desses temas, inclusive dos aspectos relacionados à homossexualidade, tá? Tem total liberdade de tratar disso desde que seja de acordo com a sua religião. E que isso não é considerado crime. Então, mas ele pode fazer isso em qualquer lugar? Ele pode fazer isso em qualquer lugar. E tem mais. Nesse mesmo parágrafo, fala em aspectos privados, em lugares públicos, através de imagens, de ensinamentos, de cânticos. Tem isso, está muito claro isso lá. Nós temos que reconhecer que existem exageros. Tem algumas coisas que nós ouvimos que não... É igual quem lida com música, e quando ouve uma nota, fala assim, acho que essa nota está meio fora. Era um dó e tocaram uma outra nota ali. E, às vezes, tem alguns discursos que você ouve e fala assim, poxa, é o limite da razoabilidade, da educação, da forma educada de lidar com a situação. Mas o pastor, no exercício da sua função,
E nós temos que entender que liberdade religiosa é impossível separar a religião da pessoa. Aqueles que são adeptos são da sua religião, ele não tem como falar, nesse momento você não é religioso. Nesse momento não existe isso, ao contrário. Nós falamos que a pessoa tem que ser crente em qualquer lugar que ele vai. Né? Então, não existe essa separação. Então, em ambientes públicos, privados, através de música, de fala, rede social, pode tratar o assunto sem problema nenhum, mas com educação, com limite, que não seja uma pauta única, respeitando a liberdade do próximo, né? E não determinando situações. Billy Graham tinha uma frase sensacional para isso. Muitas vezes, ao ser entrevistado, perguntava para ele, o que você pensa sobre isso? Ele falava assim, olha, o que eu penso não é importante. The Bible says. O que a Bíblia fala sobre isso é essa situação. E esse eu entendo que é o segredo para assuntos como esse do pastor. Fala assim, olha, o que você pensa? Eu não penso. Eu posso ler para você um versículo da Bíblia. A Bíblia fala isso. Então, nós temos que voltar para a Bíblia. Se houver um grupo de pessoas homossexuais ou homoafetivas num culto, e o pastor expuser biblicamente, doutrinariamente, olha, a palavra de Deus ensina isso, assim, essa. Por exemplo, falando lá, Apocalipse 21, né? Os que vão para o lago que arde com fogo e enxofre, 21:8, se não me engano. Ele está expondo o texto. Esse grupo pode denunciar o pastor? Isso tem acontecido. Tem acontecido. Por óbvio, o grupo pode denunciar o pastor. Se essa denúncia tem voz e terá vazão, é outra história. Depende muito da forma que o pastor vai falar. E nós temos visto, eu tenho inúmeros casos de homofobia espalhados pelo Brasil. Centenas. Defendendo pastores. Centenas de casos. E vai muito pela forma que é falado. E nós temos uma outra situação, que é a questão que chega lá na delegacia, muitas vezes numa cidade do interior, que o delegado nunca tratou daquele assunto. Ele não sabe discernir a diferença. E aí entra a OAB, aí entra o fórum, para informar, inclusive, a classe como lidar com essa situação. Tá? Porque ser contrário a algum aspecto não é crime. Divergir não é crime. Você pode falar da situação, você pode falar do que está escrito, e lembrando que liberdade religiosa tem conceitos que são dados para aqueles que são religiosos. O Estado não pode definir o que é céu e inferno. O Estado não sabe o que é isso. Não cabe ao juiz falar assim, olha, é muito pesado você falar que essa pessoa vai para o inferno. Mas o senhor sabe o que é inferno? Porque, de repente, o senhor não sabe nem o que é inferno. Então, conceitos como céu, inferno, certo, errado, a Bíblia não é relativa. Ela define. Se você tem dúvida sobre certo e errado, eu quero dizer o seguinte, a Bíblia não tem. Na Bíblia define o que é certo, na Bíblia define o que é errado, e nós podemos definir e sermos firmes naquilo que falamos, voltando sempre para a Bíblia. Então, tratando, quanto mais polêmico for o assunto, eu aconselho que mais se fale da Bíblia e menos de opinião. Os problemas são quando a pessoa começa a falar demais de opinião. Sim, mas aí, vamos pegar um caso prático. Então, respondendo o senhor... Pois não. Porque, para não ficar no ar, essas pessoas poderiam denunciar? Poderiam denunciar. Esse caso não deveria ser condenado, a pessoa não deveria ser condenada. Nós temos muitos casos que chega nesse ponto e o pastor chama ali um advogado trabalhista, alguém membro da igreja para ajudá-lo. Nada contra os advogados trabalhistas, eu, inclusive, sou trabalhista também. Mas muitas vezes a pessoa não está ali, não entende da matéria. Aí chega no Ministério Público e fala assim, vamos fazer um acordo. E faz uma transação, faz um TAC, uma transação para nós. E nós temos visto pastores com 70 anos de idade, 50 anos de ministério, tendo que chegar à frente da igreja e pedir perdão por falar uma palavra. Uma palavra. Que ele tinha o direito de falar. Que ele tinha o direito de falar. Ah, isso é duro, hein? Não, aí você vê a cena, eu tenho essas imagens, e eu fiquei sabendo desse processo depois que tinha acontecido, mas essa imagem do pastor, depois de 50 anos de ministério, a pessoa fala assim, tá gravando? Eu estou aqui porque a excelentíssima delegada determinou, o Ministério Público determinou que eu viesse aqui e pedisse desculpa. Então, quer dizer, é assustador. Então, esses aspectos são importantes e devem ser considerados. E por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho liberdade religiosa? A pessoa muitas vezes pensa só na possibilidade de ir no culto, né? Pois é. Agora, nós tivemos o caso de aqui no interior de São Paulo, se não me engano, de uma instituição comercial
que não atendeu fazer convite, se não me engano, imprimir convite para um casamento homossexual. Exatamente. E eles foram processados. Exatamente. É um absurdo. É um absurdo uma pessoa ser processada pela sua liberdade religiosa. Como eu falei, a pessoa não tem como separar aquilo que faz da sua religião. Aquele que opta... Porque no Brasil você pode não ter religião. Liberdade religiosa, inclusive, de você escolher não ter religião. Mas aquele que opta, escolhe uma religião e a segue com seriedade, tem certos aspectos que afronta. E nós tivemos julgamentos sobre isso. Eu publiquei no meu Instagram lá atrás, quando teve esse caso, lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. Nós tivemos um caso lá de um confeiteiro que não fez um bolo para o casamento homoafetivo e depois foi provocado e foi levado à Suprema Corte, suspendeu o julgamento e, em segundo momento, levou um outro julgamento porque alguém que fazia sites para casamentos, todos em relação a casamentos homoafetivos, também se negou e a Suprema Corte dos Estados Unidos votou falando o seguinte: é impossível exigir à pessoa fazer alguma coisa que afronta aquilo que é pessoal dela, independente do que é. Então, você olha, dentro da sua religião, e mais, gente, se aquilo, eu fico pensando do outro lado, se aquilo afeta a pessoa, não sente a vontade para fazer, você que é o contratante, eu vou contratar uma pessoa que não gosta de fazer uma coisa, que não quer fazer uma coisa? Então, parece que é de propósito. Né? De propósito. E isso está na nossa Constituição. Então, quando eu falo que é um absurdo, e eu acredito que esse casal não será condenado, eu pelo menos assim espero, existe o que nós chamamos de objeção de consciência. Existem alguns filmes, inclusive, tem um filme muito interessante para falar sobre esse tema, que é o Até o Último Homem. Sim. Até o Último Homem, que trata exatamente da objeção de consciência. A nossa Constituição trata desse aspecto. E esse tema, objeção de consciência, é quando a pessoa deixa de cumprir alguma coisa em relação à questão moral, à questão religiosa. Isso cabe, por exemplo, para os nossos alunos dentro das escolas. Festa junina. Não, objeção de consciência, meu filho não participa. Halloween. Meu filho não participa, objeção de consciência. Identidade de gênero, objeção de consciência. Você pode deixar... E isso nós temos para alguns aspectos claros e são comuns no Brasil, como, por exemplo, a questão da transfusão sanguínea. Transfusão sanguínea é objeção de consciência. O médico teria que fazer a transfusão sanguínea, mas deixa de fazer porque alguém pede e é autorizado judicialmente por causa do seu conceito religioso. Para muitos pode ser ridículo. Para muitos pode ser ignorância, até para o próprio médico pode ser errado, mas para aquele que deixou de fazer aquilo, faz parte daquilo que ele entende como religião. Então, é fundamental. Então, eu entendo que a objeção de consciência cabe nesse caso. A pessoa não é obrigada a produzir um serviço ou uma arte ou desenvolver alguma coisa que afeta a sua religião. E lembrando que este mesmo caso chegará para o pastor. Sim, eu ia te perguntar agora. O par chega lá e fala assim: nós queremos casar aqui. Exatamente. Né? Nós já temos tido alguns casos desses. O pastor é obrigado a fazer o casamento? Eu entendo que não é obrigado. O pastor não é obrigado a fazer aquilo que é uma afronta à sua religião. E mesmo que ele saiba tardiamente. Porque nós tivemos, inclusive, um caso no Brasil que o pastor conhecia as pessoas da igreja. Né? Um deles, inclusive, era cabeleireiro, parece, da esposa do pastor. Então, conheciam. Só que o pastor não identificava de outra forma. Achava que eram dois amigos, duas pessoas. E aí, um certo dia chegou o casamento. Olha, para fazer, eu falei assim, eu não posso fazer esse casamento. Eu falei assim, mas eu frequento aqui há 2 anos, o senhor me conhece há tanto tempo. Mas ele não foi tratado deste assunto. Isso não é homofobia. Não concordar com algum ato não é homofobia. Se pronunciar contra isso, ou de forma diversa em relação a isso, não é homofobia. Lembrando que pode ser discurso de ódio. Sim, ok. No caso de você incitar a congregação, falar assim, essas pessoas não... O que é isso, gente? Discurso de ódio. O termo é muito claro. Essas pessoas não merecem viver. Nós temos que maltratar essas pessoas. Nós não aceitamos essas pessoas aqui dentro. Inclusive, esses tais discursos de ódio não tem nada a ver com o cristianismo. É lógico. Quem pratica qualquer tipo de discurso de ódio é totalmente perder os princípios, né? Os princípios da Bíblia. Porque não tem nada a ver com o cristianismo, um tal do discurso de ódio. E a mídia tem tentado colocar isso como se os evangélicos, os cristãos, fossem preconceituosos. Sim. Né? E não é o caso. Aliás, a gente tem que também definir o que é preconceito. Preconceito. No sentido pré-conceito, né? Então, o pastor ou a igreja não é forçada por lei a
fazer uma cerimônia nas suas dependências que seja contrária às suas doutrinas. Exatamente. E não é errado a igreja ensinar as suas doutrinas de forma clara e explícita. Olha, por exemplo, a minha denominação... Sim. Vou pegar um exemplo bem fora. A minha denominação é a Presbiteriana Independente. Ela nasceu em 1903, numa dissidência com a Igreja Presbiteriana Sim. do Brasil, por conta, entre outros motivos, da maçonaria. Sim. Então, até hoje, na nossa Constituição, diz lá que a IPI não aceita, não recebe como membro qualquer pessoa que seja integrante de uma sociedade secreta. Sim. Sim. Isso é discriminação? De forma alguma. De forma alguma. A igreja, ela tem um estatuto social e dentro do seu estatuto social ela tem liberdade de definir as suas regras e seus limites. É só você imaginar. Vamos pegar um exemplo bem claro, para ficar bem claro. AABB, Associação Atlética dos Funcionários do Banco do Brasil. E você pode gostar do clube, achar bonito, interessante, pode ser do lado da sua casa. Aí você chega e fala assim, eu quero entrar desse clube. Você, não pode entrar nesse clube. Mas por quê? Você é funcionário do Banco do Brasil? Não. Você é parente do funcionário? Não. Então aqui só é para funcionário do Banco do Brasil. É uma associação privada. Igreja, apesar de manter as portas abertas, porque quer receber todas, é uma associação privada, de direito privado. E a nossa Constituição, no artigo 19, fala exatamente sobre isso, que tem liberdade de criar e a administração da igreja é totalmente livre para criar a forma de sua administração. O Código Civil também trata muito bem desse aspecto. Então, nós temos que entender isso. A igreja pode fazer limitações. Não aceitar certas pessoas para ser membro do corpo, por exemplo, é uma possibilidade. Né? As pessoas não conseguem entender, quem não lida com a igreja diretamente tem dificuldade disso. Uma coisa é ser membro da associação ou da organização religiosa, o termo correto. Né? Outra coisa é ser membro do corpo. São coisas distintas. Doutor, uma questão bem mais delicada, que envolve uma questão muito mais... o valor muito mais elevado para nós cristãos do que a questão da sexualidade, que sempre foi e sempre será polêmica, Sim, né? sim. É a questão do aborto. Sim. A questão do aborto é uma questão extremamente sensível porque, entre outros motivos, é algo que não tem volta. Exato. Né? O médico que é cristão, ele pode alegar a objeção de consciência e não realizar um aborto? Pode. Mas alguns deles fizeram isso recentemente e estão sendo punidos. Nós temos casos, inclusive, de hospitais sendo punidos. Hospitais sendo punidos, por exatamente. causa disso. O que é um absurdo, porque a instituição tem liberdade de ser confessional. Por exemplo, nós temos na nossa permissão, por exemplo, da escola ser uma escola confessional. Sim. O que se espera de uma escola confessional? Que ela confesse uma religião e siga as regras daquela religião. Né? Então, nós vamos ter problemas homéricos, nós vamos julgar agora... foi julgado recentemente a questão do banheiro, por exemplo. A questão do banheiro para um colégio. Não serve para todos os colégios. A sentença tem que ser adequada à questão confessional da instituição. Né? Então, pode ter um hospital confessional, né? E ele pode alegar a objeção de consciência em todos esses aspectos. O médico pode deixar de cumprir uma situação, ele não pode deixar em risco. Porque o objetivo principal do médico é salvar vidas. Uhum. Então, tem que ser algo calculado, quer dizer, ele tem que ter alguém ali em volta, tem que chamar uma outra pessoa, ele não pode deixar a pessoa chegar a óbito, por exemplo, porque pode demonstrar uma certa displicência em relação a isso. Então, é muito sensível, mas poderia. Agora, eu não sei, portaria, eu não sei o que foi que o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde divulgou, que contraria o Conselho Federal de Medicina. Ora, os representantes, ou, enfim, os gestores do Ministério da Saúde não teriam que estar em consonância com a OAB dos médicos? Sim, o Conselho Federal de Medicina, CFM. A questão da citologia fetal. É interessante porque esse tipo de procedimento, inclusive, não é permitido nem em animais no Brasil. Então, nós temos visto algumas situações complexas, porque nesse caso específico, o Conselho foi contrário, o Conselho Federal de Medicina falou que não é permitido a partir do 22º... E o Conselho é laico? É laico, é um conselho profissional. É um conselho profissional. Ele ali não alegou a questão religiosa. Ali é só a questão profissional.
tá? Em vários aspectos, né? E aí ele falou, olha, não é permitido fazer esse tipo de procedimento a partir da 22ª semana. E o Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro Alexandre de Moraes, definiu, falou, não, o Conselho não pode definir isso. É permitido essa situação. E isso nos preocupa muito, porque são questões éticas e morais que vão ser, provavelmente, os problemas da nossa próxima geração. Tem um projeto novo do Código Civil em andamento. Nesse projeto, por exemplo, os embriões são colocados como coisa. Os animais têm um valor muito superior ao embrião. Então, nós temos que... essa questão ela é muito sensível. Por exemplo, o novo Código Civil, esse projeto ainda não foi votado, esperamos que não seja como está. Não tem mais homem e mulher, tem pessoas. Não tem marido e mulher, esposa. São pessoas. Então, são conceitos que demonstram como você quer a próxima sociedade. Né? Então, esses aspectos são caros e importantes. Inclusive, e aí quando a gente não conhece dos conceitos, a gente ouve demais falando, por exemplo, a questão do aborto legal. Como se houvesse aborto legal. E não existe aborto legal no nosso país. Não existe aborto legal. Esse termo aborto legal é um termo progressista para soar de forma leve às pessoas. O Estado, o que ele faz, ele não imputa a você crime em 2 aspectos. Eu não sabia disso. Exatamente. Ele fala, olha, eu deixo de falar que é crime nesses 2 aspectos. Mas eu não o Estado não está falando para você fazer o aborto, não. Muda completamente o raciocínio. Então, o Estado fala assim, olha, em caso de estupro, em caso de risco de vida da mãe, tá, é possível fazer o aborto. Mas ele fala o seguinte, não fala assim, olha, você tem que fazer aborto. Ele fala, se você optar em fazer aborto nessas 2 situações, eu, como Estado, não vou falar que você está cometendo crime. Eu não vou lhe imputar o crime. Então, ele não é um aborto legalizado. É uma forma do Estado falar assim, olha, são situações muito singelas que dá à pessoa o direito de definir sobre o que ela pensa sobre o assunto. Porque eu, como Estado, eu não quero te obrigar a manter essa criança advinda de um estupro. Mas você pode escolher mantê-lo ou pode optar em retirar e eu, Estado, não vou te punir por isso. Então, não é aborto legalizado. Né? Então, esses conceitos são complicados. E nós temos visto a afronta disso todo o tempo. Nós tivemos um caso recentíssimo de uma pessoa de 20 anos que estava vivendo teve um relacionamento com uma pessoa de 12 anos. E isso é estupro. E foi considerado, não, como ele levou para dentro de casa, não é estupro. Isso eu li a sentença do juiz. Isso é um absurdo. Um absurdo, porque isso abre uma porta para pedofilia. Assim, não, se você pegar uma pessoa de 10 anos e levar para casa... Se você Basta que você a sustente, na opinião do juiz. Exatamente. Então, quer dizer, ele foge completamente do conceito básico da proteção legal. A proteção fala o seguinte, pessoas com menos de 14 anos não namoram, pessoas com menos de 14 anos não têm relação sexual. Se não namoram, não tem relação sexual, é absurdo o Estado permitir a transição de sexo. Como que nós temos aqui nas clínicas transição de hormonal a partir de 4 anos? São questões que são importantes porque são morais. Fala assim, gente, você não deixa uma pessoa de 10 anos atravessar a rua sozinho. Você deixa ela falar, não, ela escolheu ter outra identidade de gênero. Ela atravessa a rua sozinha? Não. Mas ela vai escolher a identidade de gênero dela. Então, são questões que são os pontos morais e éticos que nós vamos enfrentar na próxima década. E eu entendo que tratar esse assunto com a importância dele é fundamental. Então, nós precisamos ter representação política para isso, representação da igreja nesse sentido, a igreja tem que se manifestar nesse sentido, mostrando o seguinte, nós somos contrários a esse aspecto por isso. Bom, vou fazer uma pergunta para o senhor responde se quiser, tá? Ai. Porque eu sei que é muito sensível. O senhor mesmo mencionou, nós temos visto aqui no país alguns órgãos legislarem em lugar do legislativo. Né? Sim. Então, os ministérios e o Supremo Tribunal Federal.
Há algo que possa ser feito para que esse quadro mude, inclusive algumas dessas determinações feitas monocraticamente, mesmo que num colegiado, que foram impostas à sociedade, retrocedam? Como funciona isso? Se é que existe algum... Porque, assim, para mim, como leigo, a ideia de um instituto chamado Suprema Corte Só significa... O nome já é pesado, né? Já acabou, não tem mais para onde correr. Definiu, está definido, ponto final. Alguns são aspectos complexos. Por que são complexos? São institutos diferentes. Primeiro, o seguinte, é absurdo o ativismo que nós temos vivido no país. Não precisa ser advogado para perceber que o Supremo tem ido além do que deveria ir. E isso depõe com toda a justiça brasileira. Isso depõe com todos os operadores da justiça em relação a isso. E é interessante que, para alguns aspectos do passado, você pega que nada poderia acontecer, né? E outros andam de forma tão rápida e de forma tão livre, como se tudo pudesse acontecer. E como vivemos uma democracia recente, nova nesse aspecto, algumas coisas devem mudar, precisam mudar. A forma da nomeação do Supremo é uma forma de pensarmos essa mudança. O senhor é favorável? Eu sou favorável a alterar essa forma. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Essa forma senhor, política como está não dá certo. Como leigo, eu vou dizer eu fico embasbacado. Sim. Sério mesmo. Sim. Esse é um escândalo para mim. Sim. Que seja nos Estados Unidos, porque lá é o presidente que nomeia também, né? Mesma coisa. Se é extremamente difícil você conseguir passar no exame da OAB, para ser um simples entre aspas, advogado. Se você quiser o Ministério Público, difícil. Mais complicado ainda. A carreira da magistratura, ser juiz e galgar, é terrível. Sim. Aí o juizão maior de que todos é escolhido por um presidente. Por um presidente. Isso não cabe na minha cabeça. Não. E é uma afronta. E isso, vamos tirar as pessoas, para não parecer que nós estamos falando mal, por exemplo, do Zanin. Uhum. Mas uma nomeação do Zanin depõe contra a instituição. Não, nada contra ele como profissional, né? Mas uma pessoa que foi o advogado do presidente, o presidente nomeia essa pessoa, teve um relacionamento pessoal, o Zanin vai conseguir votar contra o presidente? Ou ele está indo lá para votar a favor do presidente? Essa dúvida cruel vai ficar na nossa cabeça a vida inteira. Então, a indicação dele depõe contra a instituição. Por isso que eu falei que é separar, porque eu não estou falando mal do profissional Zanin. Como profissional, ele atuou muito bem. Exatamente. E poderia ser uma excelente indicação, desde que ele não tivesse sido advogado do presidente antes. Claro. Essa ligação macula a instituição. São os chamados conflitos de interesse. Exatamente. Então, situações como estas depõem a questão do ministro da Justiça. Então, essa forma de indicação, ela passou do limite. Nós temos que mudar essa forma. Eu entendo que existem alguns projetos nesse sentido. O presidente do México quer eleição. Eleição, poderia ser uma forma. Eu acredito que quem deveria eleger são os juízes. Eu acredito no movimento de 3 instituições claras ali dentro, né? A advocacia, o Ministério Público e os magistrados. Todos votando. Todos votando. Não, é o seguinte, indicação da advocacia. Tá. A advocacia ter um quórum, como tem o 5º constitucional, né? O que é o 5º constitucional? 1/5 de todos os juízes do Brasil são advogados. Ah, é? Não sabia disso. Quer dizer que nós chamamos de 5º constitucional. A OAB indica, passa ali para uma lista quíntupla, são 5 nomes, que vai para o governador, em caso de juízes estaduais, ou para o presidente, e o presidente indica um daqueles que foi eleito pela classe. Tá? Geralmente o primeiro da lista. Né? Normalmente o primeiro da lista. A mesma coisa com o Ministério Público, inclusive já acontece nas carreiras individuais. Né? Então, o que eu acho que deveríamos fazer? São 11 ministros, 4 serão juízes de carreira. Serão juízes de carreira, a vida inteira são magistrados, passaram um concurso como juiz. Então, 4 dos 11 que estão lá deveriam ser assim, 3 do Ministério Público, tá? E aí, saiu um do Ministério Público, vai entrar outro do Ministério Público. Certo. Tá? Indicado por essa classe e ter uma forma dessa indicação chegar até o Ministério. Então, criar formas, para quê? Para tirar a autoridade completa da mão do presidente nesse sentido. Então, é uma reforma complexa de acontecer. Mas, não tem dúvida que o Supremo tem avançado em situações
e que são complexas. Por que eu falo que são complexas? Quando, lá no dia 5 de maio de 2011, foi votado a possibilidade da união estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal por 11 votos a 0, eles falaram o seguinte: olha, a lei fala homem e mulher, mas o legislador queria falar pessoa. Então, eles entram numa interpretação excessiva. E, gente, não estou falando com isso aqui que eu não concorde com a união afetiva de pessoas. Não é isso. Eu estou falando da questão da usurpação do poder Supremo Tribunal Federal em relação à questão dos políticos. Você elege pessoas, nós tivemos casos, em vários casos, a pessoa é eleita com um projeto de exercício profissional ou político, e aí o Supremo vem e fala: não, você não pode fazer isso. Você tem que apresentar um plano para isso. Eu fui eleito por isso, o povo me elegeu para fazer isso. Mas não, você não pode fazer isso. E aí nós temos visto hoje 513 deputados votarem uma coisa, 81 senadores votarem outra coisa, e chega no Supremo e muda. Temos uma situação batendo a porta, que é a questão da saidinha. Temos. Da saidinha. Né? Quer dizer, o poder político, aqueles que são representantes do povo, definiram uma coisa. O presidente não aceitou, e aí esse debate vai continuar no Supremo. Para que serve 513 deputados, 81 senadores, se o que eles definirem lá em maioria não vai ser seguido pelo país? Então não precisa do Congresso. Não precisa do Congresso. Então, isso é uma usurpação do poder. É um poder acima do poder. Então, essas situações afligem, geram uma insegurança jurídica no nosso país. Ninguém sabe para onde vai. E a sensação que nós temos é que nós somos todos palhaços. O senhor tirou da minha boca. Bom, respondi, também. Você achou que eu não ia responder? Perfeito. Vamos voltar à liberdade religiosa, né? Na prática, assim, sem abordar questões tão radicais, né? Como as questões homoafetivas ou aborto e tal. Vamos imaginar, pegando o exemplo da França, ao contrário. A França está implicando com as exigências religiosas da indumentária das mulheres. Pelo menos na escola não quer que as meninas se vistam daquele jeito e tal. E está dando briga. Vamos imaginar que no Brasil o naturismo se torne uma religião. Não sei se tá? Eu também não sei. Mas poderia, né? Mas poderia. Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Aí, então, os adeptos do naturismo propõem, entre outras coisas, que você ande sem roupa. Porque eles só comem comida natural. O naturismo não é só ficar pelado, tem uma porção de coisa, né? Mas andar sem roupa. Então, a pessoa vai andar sem roupa e não pode ser molestada porque ela está exercendo a sua religião. Pode? Interessante essa pergunta, porque ela vai muito além. Nós tivemos um caso que é o confronto das leis. E é interessante porque eu falei há pouco sobre a questão do animal estar maior do que o próprio embrião, que está virando coisa. Nós tivemos um julgamento do Supremo Tribunal proposto onde a Sociedade Protetora dos Animais e várias associações que protegem animais, eu não sei quais eram especificamente, propuseram a proibição, um julgamento para ser proibido o sacrifício de animais nos cultos afro. E o Supremo entendeu que é permitido o sacrifício dos animais, porque é um sacrifício, no sentido do termo sacrifício de culto. Então, tem ali toda a questão do culto, a questão da liberdade religiosa, não existe um sofrimento. Então, foi demonstrando ali o seguinte: um princípio constitucional da liberdade religiosa sobrepondo a uma questão do direito animal. Uhum. Tá? Então, eu dei esse exemplo para nós chegarmos no mesmo exemplo da questão do naturismo. Não significa que a liberdade religiosa ela sobreponha a qualquer aspecto. Né? Então, é o seguinte, liberdade religiosa ela não sobrepõe a um culto que faça sacrifício humano. Uhum. Que proponha ali o autoextermínio. Todos nós vamos ali tomar um remédio, um auto qualquer. Não sei nem se existe isso, tá, gente? Estou citando exemplos grandes e fortes para você entender. Na Guiana teve um caso assim. Teve um caso, assim, recentemente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esses princípios do culto não podem ir contrário aos princípios constitucionais. Nós temos alguns princípios constitucionais. E é interessante que nós não temos direito à morte. Por isso que não tem eutanásia, por isso que não tem aborto. Porque no Brasil, nós temos lá na Constituição o direito à vida.
Não fala que você tem direito à morte. Você não pode optar morrer. Não existe. Inclusive, é crime facilitar ou induzir alguém a fazer um autoextermínio. É crime. Então, se você convencer alguém a suicidar, é crime. É errado. Por quê? Porque nós não temos direito à morte, sim direito à vida. Então, tem princípios constitucionais superiores. E este da questão da nudez é um deles. É um crime você andar nu. E meus alunos questionam isso sempre. Porque existe um crime, por exemplo, se você ficar nu na sua sacada do seu prédio, você está cometendo um crime, mesmo que ninguém veja. Ah, é? É. Por quê? Porque é crime. Você não pode andar nu. Você não pode constranger outras pessoas. Você não pode... É um crime. Existe o risco de você... Exatamente. É um crime público. Né? Agora é interessante, porque aí você fala isso para um estudante de universitário, universitário é ótimo, né? Porque eles pensam em tudo. Aí você fala assim, mas no carnaval não é crime? Boa pergunta. Na semana da parada gay, não é crime? Pode todo mundo andar pelado? Não tem problema? Boa pergunta. Ixi. Então, são questões de escolha, de momentos, e que a sociedade é permissiva em certos momentos, em certas situações. Tá. Porque às vezes entra a questão, quando a gente pensa da questão espiritual, da questão cultural e da questão legal. Existem questões culturais. As pessoas de uma certa cultura usam roupas diferentes de uma outra cultura. Talvez por causa do clima. Sim. Talvez por causa da liberdade sexual. Sim. Talvez por forma de criação das pessoas. Então, isso tudo afeta no julgamento. Mas a liberdade religiosa não pode ser uma desculpa para você cometer, por exemplo, uma intolerância religiosa. Que a gente vai definir no próximo bloco. Ótimo, tá? Perfeito. Intolerância. Vamos marcar aqui. Vamos lá. Deixa eu falar com você sobre a grade. Nós remodelamos todos os cursos da grade, todos os níveis do curso bíblico da grade, porque a grade tem outros cursos também, né? E eu queria que você os conhecesse. Entre em contato com a Academia Teológica da Graça de Deus, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou entrando no site, agrade.com.br, ou telefonando. Só que aí você vai falar com uma pessoa de verdade, né? Então tem que ser durante a semana e no horário comercial, tá? 0 operadora 11 3115 0819. Aí você vai se informar direitinho como que a grade está funcionando. A coisa já era boa, ficou extraordinariamente melhor. Inclusive, quem já fez o curso bíblico, eu exorto que refaça. Você vai ter vantagens e vai ter um conhecimento das Escrituras muito, muito, muito mais elaborado e profundo. Caso você faça a pesquisa pela via digital, aproveita e dá uma passadinha no site da nossa emissora, né, da Hits TV. Lá você tem opções de não apenas conhecer o ambiente do site, mas também de opinar sobre o programa, dar sugestões, fazer críticas e assim por diante. A gente conta com você, tá bom? Voltamos já já. Vejam só que legal é esse momento, né? Porque você aparece nele. É só bater sua foto, pôr aí nas nossas redes sociais, que inclusive você, além de aparecer aqui, a gente ficar se conhecendo, você concorre a presentes que o Vejam Só distribui. Todos os presentes que o Vejam Só sorteia são do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Então, se você não ganhou o presente e quer ou não tem paciência para esperar o sorteio, você vem para a Igreja da Graça, aqui na Avenida São João, bem pertinho da Estação República do metrô, atravessou a rua, você está no Shopping do Povo e vai ser recepcionado lá pela doutora Eliana, né? Muito legal. Hoje nós temos a foto que veio de Recife, capital de Pernambuco. O Anderson Seabra Gomes é nosso telespectador lá. Valeu, Anderson. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Faz tempo que eu não passo em Recife. Lá em Cordeiro, no Rio de Janeiro, a Dainá, ou Daína, deve ser Dainá, né?
Olha que legal. Obrigado, Dainá. Deus te abençoe. E em Fortaleza, capital linda do estado do Ceará, né? O Antônio Neres e o filho Davi. E quem bateu a foto foi a esposa, a Késia Silva. Isso mesmo, tem que informar quem bateu a foto. Ô, Davizão, Deus te abençoe, viu? E um abraço bem forte para o seu Antônio e para a dona Késia. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nós estamos conversando aqui com o doutor Leonardo Girundi. Ele é advogado e, entre várias outras coisas, ele coordena a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB aqui de São Paulo. O que é exatamente intolerância religiosa, doutor? Intolerância religiosa é crime, hoje crime, dá pena de cadeia, né, de 2 a 5 anos, pode ser aumentada dependendo dos seus agravantes. E intolerância religiosa é o discurso de ódio em relação a outra religião, é o ataque físico a outra religião, é você invadir um templo e quebrar o templo, é você impedir que exista uma manifestação religiosa por questões ligadas diretamente à religião. Então, o que é isso? É você maltratar, destratar, injuriar uma pessoa, por exemplo, porque ela é de uma religião afro, de uma matriz afro. Então, a pessoa, olha, especificamente, diretamente com aquilo. Então, você pega o contexto religioso e fala, olha, eu estou fazendo, tem que fazer essa conexão. E o que eu estou fazendo com você é por causa da sua religião. Né? Então, eu estou aqui quebrando uma santa que está aqui na entrada da cidade. Por quê? Porque eu não concordo com isso. Né? Então, qualquer religião pode sofrer o ato. Ela, muitas vezes, é desferida por uma pessoa adepta a outra religião, né? Mas nem sempre é assim. Tá? Pode ser também por uma pessoa que não tem religião nenhuma, porque muitas vezes as religiões questionam a questão cultural da sociedade, por algum aspecto. Então, vamos pegar um exemplo bobo. Vamos imaginar que eu moro num lugar, numa esquina, e determinado grupo religioso vai lá e faz despachos com animais mortos e oferendas e tal, bem na esquina onde eu moro. Eu tenho que tolerar isso indefinidamente ou eu posso tomar alguma providência? Você pode tomar providências, você pode questionar aquela situação, questionar aquele tipo de limite, né? Porque muitas vezes está fazendo no seu muro, muitas vezes está fazendo na sua porta, né? Então você não é obrigado a aceitar algo que vai contra você. A gente fala desde muito cedo na Faculdade de Direito que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. É igual a questão da vizinhança. Então, você tem direito de fazer festa? Tem, mas até 10 horas da noite, não passe desse horário. Então, você pode fazer o seu culto? Pode, mas desde que o seu culto não atrapalhe a minha vida. Né? E isso serve para qualquer tipo de culto. A igreja protestante, ao fazer um som demasiado, ela está errada. Tem um horário para isso, tem um limite para isso. Então, quando eu falei no outro bloco sobre a liberdade religiosa não pode ser uma escusa para você cometer qualquer tipo de ato. Não, eu tenho liberdade religiosa, mas você não pode fazer durante a madrugada toda atrapalhar a pessoa vivendo na sua casa, que está preparando para uma prova, tem que trabalhar no outro dia, tem uma criança pequena lá do outro lado, tem limites da sua liberdade religiosa. E por que eu usei esse exemplo? Porque é mais afeito à nossa religião, nós batistas, por exemplo, para falar o seguinte, o limite é o mesmo. Então, se a minha religião tem limite, a de todos tem limite. Então, esse ato, quando existe um abuso na liberdade religiosa, você pode contrapor, você pode ser contrário a isso. Pode denunciar, você pode... Para quem? Para a polícia. Mas eu vou falar assim, fizeram um despacho aqui na minha porta. Mas o despacho tem horário, tem um limite, tem forma... Tem a questão da sujeira do ambiente, você não pode sujar o ambiente. Então, tem muitos limitadores, né? Então, tem que entender esses limites. Esses despachos são feitos e eles não teriam que recolher depois? O ideal é que assim fosse. Mas não é assim que faz, né? Não é assim que é feito. Não sei, entendo um pouco disso, mas não tenho certeza se é recolhido depois ou não. Muitas vezes isso é feito para intimidar, né? E aí essa intimidação, ela é errada.
né? Independente de quem a faça ou de qual religião que faça, né? Da mesma forma, e existe, quando nós falamos lá a questão da educação, do limite do bom senso, né? Você ir a uma outra casa de outra religião para fazer isso, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Inclusive, pode ser considerado uma certa intolerância religiosa. Com certeza. Agora, vamos imaginar o seguinte, doutor. Eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, né? E uma determinada funcionária, ela vem vestida de mãe de santo. Eu posso impedir ela de trabalhar assim? Difícil, né? Nós temos visto alguns casos recentes dessa situação. Primeiro que você contratou a pessoa já sabendo disso. Então, se você contratou a pessoa já sabendo disso, eu entendo que você não pode alegá-la depois do início do contrato, depois na sequência do contrato. Nós tivemos casos, por exemplo, recentes, de uma fábrica que no mês do orgulho gay mudou o uniforme e falou assim, todos nós somos a favor, criou uma frase, um mote para isso e colocou e obrigou todos os funcionários a utilizar. Existia um grupo de evangélicos nessa fábrica que reuniam semanalmente para orar, tinham ali o seu estudo bíblico e eles se opuseram a essa situação, falando, nós não vamos usar essa camisa. E essas pessoas foram mandadas embora por justa causa. E isso é legal? É completamente abusivo. É completamente irracional. É a questão da liberdade religiosa. Então, da mesma forma que eu usei esse exemplo para falar que a pessoa não pode ser obrigada a usar qualquer coisa, né? Você também não pode impedi-la de usar aquilo que é afeito à sua religião. Uhum. Né? Entendo que existem situações e situações. Existem uniformes específicos, né? Por exemplo, eu preciso de uma pessoa com esse perfil para apresentar um programa. Não tem nada de errado nisso. Você está definindo, eu preciso desse perfil. Eu preciso de uma pessoa com esse perfil para ser vendedora da minha loja. Uhum. Então, não cabe esses demais perfis. E isso nada contra a indumentária afro. Poderia ser qualquer indumentária. Podemos pensar, por exemplo, que tem protestantes que só usam saia. Sim. E o uniforme é calça. Uhum. Né? Então, por exemplo, você deveria ter observado isso no ato da contratação. Uhum. Avaliar essa situação do perfil. Quando assim, olha, não se contrata esse tipo de pessoa, essa frase, vendo? Esse tipo de pessoa, aí leva-se para o lado da intolerância religiosa. Entendi. Então, quando você coloca ali uma pecha, aí gera uma sensação da intolerância religiosa. Quando nesse local, para esse tipo, você imagina, eu vou contratar um professor para dar aula numa faculdade de teologia, que é contrário à teologia? Aí não, né? Então, você pode ser considerado preconceituoso? Não, gente. Então, tem limites de bom senso também. E esses limites de bom senso devem ser utilizados tanto para a contratação, para a manutenção e também no judiciário para julgar o caso. Tá certo. Conversamos com o doutor Leonardo Girundi, ele é advogado, mestre em Direito, professor e, entre várias outras atividades, ele coordena a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, segmento São Paulo. Muito obrigado, doutor. Quem quiser entrar em contato com ele, os contatos foram divulgados ao longo do programa e, se você não os anotou, você pode acessá-los nas nossas redes sociais. É só entrar nas nossas redes sociais que você tem lá o contato do doutor Girundi. É Girundi mesmo? Girundi mesmo. Italiano? Italiano. Tutti buona gente. Oh, que nem Cocarelli. Muito bom. Muito bom. Vamos ver o resultado da enquete. Vamos lá. Pelo que sabe, você diria que há liberdade religiosa no Brasil? Absoluta, 31%. Parcial, 48%. E tendenciosa, 21%. Então, a ideia é que não tem liberdade do jeito que o senhor falou aí, não. Exatamente. É interessante, demonstra muito. Essa tendenciosa é muito específica, né? E é normal, porque existem religiões maiores, né? Que são mais difundidas, né? Eu só diria o seguinte, né? Para pegar um lado positivo do negócio, né? Os feriados católicos valem todos, os evangélicos nenhum. Isso dá um outro programa. Dá mesmo. Só para tratarmos de feriados, nomes de rua. Perfeito. Porque tem crescido um movimento nesse sentido. Vamos lá.
Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, querendo o Senhor, na próxima sexta-feira estaremos aqui no Vejam Só Entrevista. Até lá.